A história dos expedicionários campineiros é o tema de hoje, do Ponto de Vista, e eu recebo aqui o José Francisco de Barros Piazon, que é vice-presidente da Associação de Expedicionários Campineiros. Bem-vindo, José. Obrigado. Recebo também a Maria Bernadette de Barros Piazon, que ela é voluntária da associação. Bem-vinda, Bernadette. Obrigada. E o senhor Silvio Rodrigues, que é ex-combatente, foi um pracinha brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo, seu Silvio. Ok. A primeira pergunta é sobre o surgimento das associações do Brasil como um todo. Como que elas surgiram? Logo após o final da guerra, a FEB foi desmobilizada na própria Itália. Os soldados não tinham nem voltado ao Brasil ainda, já foi desmobilizada. E a Associação de Campinas, por exemplo, ela foi idealizada no próprio navio, quando eles estavam retornando. E o objetivo inicial é de ser um ponto de apoio para a integração social dos ex-combatentes, porque eram jovens de 20 a 25 anos, que voltaram ao Brasil. Eles tinham, a maior parte, pouca formação técnica, e foram totalmente desassistidos. Não houve nenhum apoio do governo em relação aos ex-combatentes, mesmo porque o governo não tinha interesse em que eles se fortalecessem muito. Essas associações, elas permanecem até hoje. Qual que é o trabalho delas? Acho que daí os dois podem responder. A associação foi manter essa união dos ex-combatentes, e ela realizava, enquanto a maior parte deles estavam vivos, realizava encontros mensais, reuniões semanais também, e algumas comemorações. Hoje, com o falecimento, hoje, por exemplo, em Campinas, são só 5 que ainda estão vivos. Então, o que nós estamos sentindo é que a necessidade de nós resgatarmos essa história, porque é muito pouco conhecida e foi uma história muito... eles passaram por muitas dificuldades, não somente lá, mas aqui também, antes de ir. Então, nós precisamos mostrar para a população tudo que eles fizeram, tudo que eles combateram. As pessoas desconhecem, muitas vezes criticam, e sem saber realmente, e até desprezam às vezes tudo que aconteceu. Mas realmente foi um período muito difícil na vida deles, mas foram pessoas que se comportaram brilhantemente na guerra. Bernadette, como você vê o trabalho aí sendo uma voluntária da associação? Eu vejo assim, né? Enquanto eles estavam aí, tinha um momento de integração entre eles, de manter a história viva, deles relatarem entre eles, né, tudo o que aconteceu durante a guerra, né? E também de lutar por essa coisa que eles sempre lutaram, de ter um reconhecimento do país, da população, pelo que eles fizeram. Não foi pouco que eles fizeram, foi muito, e a maioria de nós desconhece, né? Nós tivemos aí o presente na vida de ter um pai expedicionário, assim como o seu Silvio, que está aqui do nosso lado, é um presente estar aqui hoje. E a nossa população não tem a cultura de valorizar isso. Então, além de manter a história viva, a gente quer, com as associações vivas, né, manter um pouco desses valores que eles trouxeram da guerra, esses princípios que eles trouxeram para dentro das nossas famílias, né, porque o exemplo do que eles viveram na guerra e depois do que eles passaram no Brasil são exemplos de vida. Cada caso que a gente ouve deles, a gente se emociona, né, no sentido de ter muita pena de tudo que eles passaram, mas ao mesmo tempo é uma emoção de ver que o Brasil tem heróis. O Brasil precisa, né, desse modelo, precisa de heróis, coisa que a gente não tem muito hoje, né? E então eu acho que o papel das associações é muito devolver para a população esses exemplos, como os exemplos de heróis, exemplos de
heróis de guerra, heróis de família, heróis de valores, heróis de princípios, né? Esse ponto eu queria perguntar até para o seu Silvio. Seu Silvio, como que o senhor vê o trabalho das associações e manter essa história dos ex-combatentes? Eu vejo indispensável, né? É um trabalho que deve ser prosseguido por todos que ficarem e pelas autoridades competentes, porque foi um grande sacrifício de quem foi convocado na ocasião. Foi muito sofrimento para as famílias de ver os filhos irem para a guerra, de maneiras que eu acho que tem que ser tratado com todo o carinho, com todo o respeito, que merece a memória dos que foram e que se sacrificaram, e as famílias também que sofreram com aquela obrigação de ir para a guerra e defender o Brasil. Eu acho que é o mínimo que eu posso falar. José, O máximo, não sei. a associação ela também tem um museu, muita gente não sabe que Campinas tem um museu do expedicionário e a associação está trabalhando nesse museu, também contando com a ajuda de um vereador aqui da casa. Queria que você falasse um pouco sobre esse resgate do museu e da contribuição do vereador. Tá. Bom, eu faço parte da diretoria da associação há praticamente 1 ano e meio. E nós seria a segunda diretoria que não é de ex-combatente. Já são filhos dos ex-combatentes. Então, a gente vê que ela estava um pouco parada, a associação, nesses últimos anos, e agora a gente está tentando resgatar esse trabalho. Existe a sede que nós estamos reformando, estamos começando uma reforma agora. Muitas famílias têm itens, na associação mesmo nós temos não muitos itens, nós temos bastante material, documentos, acervos que nós vamos precisar catalogar, verificar aquilo que tem, tentar organizar melhor. Então estamos fazendo primeiro uma reforma do imóvel, depois nós vamos precisar de imóveis também para montar esse museu. E os itens para o museu estamos pensando em buscar com as próprias famílias, seja através de doação ou então uma consignação, ficar durante um certo período com o museu, ou então nós vamos digitalizar também. Mas nós estamos primeiramente tentando resgatar os descendentes dos ex-combatentes, aumentar o número de associados e procurar novos colaboradores para ajudar nessa fase, na montagem do museu. E sobre a contribuição do vereador André Von Zuben, quer responder, Bernadette? Está sendo fundamental, né? Nós fizemos essa viagem da Coluna da Vitória e fizemos uma apresentação na associação. E o vereador Von Zuben assistiu, né? E quando ele viu a nossa explicação, tanto sobre o que nós vimos lá, que os ex-combatentes passaram, sofreram, e o nosso intuito é trazer um pouco isso para Campinas, né? Ele se encantou com essa ideia, né, de trazer para Campinas essa história, resgatar de volta, né? Porque ao longo dos anos também ela acabou se perdendo um pouco para dentro de Campinas e a partir daí ele está sendo um braço nosso aí, né, aqui na Câmara, para poder nos ajudar nessa empreitada aí, né? Então acho que é fundamental o papel dele, né, e a gente cada vez que tem encontrado tem agradecido porque é o caminho, né, e a gente acredita que essa parceria, né, nós somos uma associação, uma organização civil, né, partindo deles. E a parceria com o poder público é tudo que a gente precisa hoje em dia, né, aqui no Brasil, e estabelecendo esses contatos, essas parcerias para poder resgatar muito disso que ficou para trás. Só para a gente encerrar, o museu ele fica no centro de Campinas, na Falcão Filho 96. Número 96. Então, quem quiser visitar pode ir lá.
O tema de hoje, do ponto de vista, é o resgate da história dos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A gente volta já já. Voltamos com o ponto de vista, contando a história dos expedicionários de Campinas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem aqui no estúdio um ex-combatente, o seu Silvio. Seu Silvio, eu gostaria de pedir para o senhor contar em que situação, por que o Brasil foi para a guerra, para a Itália, para ajudar os aliados. Foi porque os americanos fizeram pressão, porque eles precisavam de matéria-prima, mais do que outras coisas. E era uma questão de defesa da humanidade naquele momento em que o nazifascismo queria se apossar do mundo, né? Então, o Getúlio Vargas queria se manter neutro, mas ele foi pressionado e cedeu. E então foi que entramos na guerra. E houve o povo em geral, os estudantes principalmente, que pediram que fosse declarada a guerra. E nessa questão dessa pressão que houve dos estudantes, estávamos no Rio de Janeiro, um dos estudantes que estavam naquele protesto, os cabeças, no momento esqueci o nome, ele foi convocado, foi dado ordem para convocá-los quase nos últimos dias para embarcar. Então um deles foi ficar na minha companhia no Rio de Janeiro. Eu fiquei conhecendo. E depois, como eu fui trabalhando no navio para abastecimento do navio, suplemento da cozinha, lavanderia e todos os setores do navio, ele apareceu lá, daí 2 dias como intérprete. Esse que era estudante, porque era um dos poucos que falavam inglês naquela época. Então, uma consequência traz outra, uma que acabou levando para a situação guerra. cria outra. Então, Ele foi como castigo por participar das manifestações. Ele foi E da enviado guerra, para lá. ele foi convocado por castigo. Vocês são filhos de ex-combatentes. Isso. Quais os relatos que vocês tinham das dificuldades na ida e na volta da guerra e também durante lá? Bom, as dificuldades foram as mais diversas possíveis. Só para ter uma ideia, na chegada, eles desembarcaram do navio, pegaram um trem, andaram 5 quilômetros a pé, chegaram no local que era uma cratera do vulcão extinto e não tinha barraca para ninguém. Praticamente tinha barraca só para os oficiais. Então todo mundo teve que dormir ao relento, sem nenhum recurso. Porque as barracas tinham ficado no Brasil já prontas para embarque, porque eles acharam que os americanos que iam fornecer. Foi uma falta de comunicação muito grande. A equipe de saúde também não tinha nenhum tipo de medicamento. Alguns médicos, meu pai era médico, ele foi convocado não como médico, mas como tenente da reserva, oficial da reserva. E ele fez um kit, assim como outros médicos também que foram convocados para a infantaria, fez um kit de remédios e levou esse kit. Foi durante um bom tempo, esses remédios dos próprios médicos que foram atendendo aqueles doentes. E a preocupação que se acabasse aquilo que eles tinham, que não era muito, para atender 5.000 pessoas. Então, ficava ali constante. O seu Silvio foi ferido na guerra, né, seu Silvio? Qual que foi a situação? como é que é? O senhor foi ferido na guerra. Como que foi que isso aconteceu? Foi logo no início ali, nas proximidades lá numa localidade que foi tomada pelos brasileiros, a primeira localidade, vários dias antes.
E eu fui determinado que eu, com o meu grupo, prosseguisse na frente para um deslocamento. E depois de 15 minutos que já estávamos prosseguindo naquele caminho que foi determinado, fomos atingidos por uma explosão de 2 ou 3 minas terrestres. E nessa explosão dessas minas, então, eu fui ferido gravemente no intestino, bexiga, pernas. Ainda tenho uns 12 estilhaços nessa coxa aqui. E 2 soldados foram feridos levemente, os que iam na frente. E o sargento, que era ajudante do pelotão, auxiliar do pelotão, segundo sargento, ele foi gravemente ferido. E daí, 3 dias que estávamos no hospital depois de operados, ele faleceu, pegado à cama que eu estava. E foi o início agora... Dos relatos que vocês têm na associação, Bernadette, principalmente da questão de suprimentos para se manter lá os brasileiros, como é que era isso? Então, como o Zé Francisco falou, faltava um pouco de tudo, até que o exército americano começou a fornecer as coisas, né? Já desde o navio, por exemplo, eu me lembro muito, você perguntou de algum relato, né? Me lembro muito do relato do meu pai, das condições no navio, né? Então, por exemplo, a comida era aquela comida americana, enlatada, adocicada, que os brasileiros não tinham o hábito, né? E isso foi fazendo mal para eles no navio, além das condições de muito calor, né? Condições muito precárias no navio, e a tropa toda foi passando mal. Ao longo dos dias, foram 14 dias que eles viajaram de navio para chegar na Itália, e a tropa foi, ao longo desses 14 dias, se consumindo ali naquele mal-estar, né? E a ponto deles terem dificuldade de colocar alguém no posto de observação do navio, né? Porque todos estavam ali largados, passando mal. Então, as dificuldades já começaram ali no navio, né? No desembarque, teve essa dificuldade, depois não resta dúvida toda a dificuldade da guerra, né? Como o doutor Silvio colocou. Então, assim, dificuldades foram muitas, né? Os uniformes, por exemplo, é um outro caso típico, né? Eles foram com os uniformes do exército aqui do Brasil e chegaram lá, o exército americano tomou um susto, porque o uniforme do exército brasileiro era igual ao do alemão, que era inimigo. Então, eles tiveram que trocar todos os uniformes, né? Porque senão eles iam ser confundidos com os alemães. Né? Então, por aí a gente vê que a falta de comunicação, né, naquela época, inclusive, mesmo entre o exército americano e o brasileiro, era tamanha, e as dificuldades que eles passaram foram de toda a natureza. E quantos campineiros? Frio, né? Nós ouvimos um relato recente também de um ex-combatente que ficou em Monte Castelo 90 dias dentro do buraco. E quantos campineiros foram para a guerra? Aqui. Foram 358 no total, mas no 6º RI foram 210, né, 6º Regimento de Infantaria. E eles tinham que ir daqui até o Rio de Janeiro, ou eles saíram de mais lugares? Eles ficaram 1 ano e meio praticamente em Caçapava, em treinamento, tudo isso. Mas também o treinamento também foi muito deficiente, porque o exército brasileiro seguia o padrão francês. E chegaram lá, eles tiveram que lutar. O padrão francês é mais o homem se arriscar, naquela época, né? E eles foram lá para se juntar ao 5º Exército Americano, que usa mais a parte de equipamento, dá mais valor aos equipamentos, menos risco ao homem. Então tudo isso dificultou. Chegou lá, eles tiveram que ser treinados novamente. E ficaram 1 ano e meio aqui em Caçapava antes de realmente embarcar. Depois eles foram para o Rio de Janeiro só no final mesmo. E o tempo de permanência lá na guerra? Foram uns 10 meses. Eles lutaram somente na Itália, os campineiros? Só na Itália. Só na Itália.
Só. E na volta, seu Silvio, teve alguma dificuldade? Praticamente não teve. Houve alguns problemas, porque foi uma viagem muito longa, com muitas paradas como ferido. Porque inicialmente ficamos no hospital em Cecina, depois em Civitavecchia, depois então Nápoles. Isso eu tinha tido muitos ferimentos, então tive que ficar em especialidades diferentes em cada hospital, por causa de operação de intestino, de bexiga e outros ferimentos mais. Então isso levou aproximadamente lá na Itália uns 20 dias ou mais. Eu não posso precisar exatos dias. E depois, então, sempre dependendo do avião que iria ter o suporte, a condição, etc., fomos para aquele país que tem ali na África, como é que chama? Argel. Argel. Fomos para Argel. Argel ficamos um dia ou dois no hospital, que devia ter sido o hospital francês, que era uma ocupação francesa, né, esse país. De lá, então, fomos para Casablanca, onde ficamos também uns 8 dias em Casablanca. De Casablanca, então, via Açores e Bermudas, fomos para Miami. E de Miami, onde ficamos uns 8 dias, via Pará, Belém do Pará, fomos para Natal, na base. Mas isso tudo levou bastante tempo. A volta mas acabou o sendo mais tratamento longa. foi excelente. Só houve um senão, 2 senões. Quando estávamos em Miami para embarcar, foi dada a ordem de embarcar, eu estava com um pijama americano no hospital. E os americanos quiseram que entregasse o pijama. Então eu não tinha pijama para prosseguir, teria que ficar lá. Aí um capitão que também estava sendo evacuado, que é o termo que davam para quem era levado para fora do teatro de operações, ele me emprestou um pijama. Então eu prossegui até Natal. Bom, em Natal ficamos vários dias. O hospital era, naquele tempo, há tantos anos, era bem precário. E o enfermeiro estava preocupado com aquelas cicatrizes, com aquelas operações, aquelas feridas, e medo de uma infecção nesse ou naquele, tinham vários lá, né? Então, veio um momento que veio a ordem de embarque, assim, de repente, à noite. E nós, então, na ordem veio que tinha que ir fardado, não podia ir de pijama. Porque iam famílias no avião. Era um aviãozinho pequeno, com 2 bancos, um de cada lado, e umas 20 pessoas. Aí então o sargento, querendo se livrar de mim, o sargento enfermeiro, pediu para o capitão, lá, o médico, se podia buscar um pijama na casa dele, uma farda na casa dele, que ele me dava a farda para eu poder embarcar. Aí ele permitiu, ele foi lá e pegou a farda, trouxe, aí eu pude voltar, senão teria que ter ficado lá, que para mim seria uma penalidade a mais, viu? A gente volta já já. O ponto de vista de hoje fala sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, principalmente dos campineiros. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista que hoje conta um pouco da história da participação de campineiros na Segunda Guerra Mundial. Francisco e Bernadette, alguns brasileiros participaram da chamada Coluna da Vitória, que foi uma ida de brasileiros lá para a Itália, que percorreu o caminho que foi feito pelos combatentes. Quer contar como é que foi a participação dos campineiros? Nós estamos num grupo de 12 campineiros, familiares e pessoas que pesquisam, que gostam da história da guerra.
Juntos tinham aproximadamente 150 pessoas de todas as partes do Brasil, de outras associações, grupos de reencenação histórica. A ideia inicial era que fossem jipes do Brasil, mas depois, por uma questão burocrática do espaço, os jipes da época não foram e foram utilizados alguns veículos da própria Itália. Veículos todos identificados no padrão dos carros que a FEB usava lá no local. E daí nós percorremos vários locais de batalha, começamos numa recepção em Roma, na própria embaixada, e depois fomos seguindo Camaiore, a primeira cidade que os brasileiros tomaram, e fizemos praticamente todo o percurso dos brasileiros. Ao todo foram quantas cidades? Olha, tiveram mais ou menos acho que umas 10 cidades, mas em locais, uns 25 locais diferentes de batalha. Tinham vários locais na mesma cidade. Interessante que os brasileiros, nós pudemos ver que os brasileiros estavam sempre nas partes mais baixas das montanhas. E a guerra foi nos Apeninos. Os alemães estavam no que eles chamavam de linha gótica, ligavam os Apeninos ao mar Adriático. E os alemães sempre em cima das montanhas e os brasileiros para tentar desalojar. Então, fazendo pressão em cima dos alemães. E com isso, o número de baixas brasileiras foi muito grande. Só em Monte Castelo tiveram 2 ataques antes de conseguir tomar Monte Castelo. Foram 145 mortos. No total do Brasil foram 455. 4 desses mortos são campineiros. Eram campineiros. Então nós pudemos presenciar também o agradecimento do povo italiano nas regiões onde os brasileiros combateram até hoje. Existem monumentos, homenagens, ruas com nome de... Muitos, praças, monumentos, em todos os eventos nós estava sempre presente o prefeito da cidade. Eles participaram em todas as solenidades e a população também, idosos que ainda vivos daquela época. A gente sente o agradecimento até hoje pelo que os brasileiros fizeram lá na Itália. E é importante que a gente consiga divulgar isso aqui no Brasil também. Isso vai ser divulgado no museu? Isso. Vocês dois chegaram aí ou não? Isso. Nós fomos nós dois, né? E mais só da nossa família nós fomos em 8 para a Coluna da Vitória. E assim, foi uma viagem muito interessante, né? E poder sentir a gratidão daquele povo pelo que eles fizeram, né? É uma gratidão que não tem fim, porque 70 anos depois, nós vivemos cenas lá e presenciamos que são, assim, inacreditáveis, né? Eu vou contar para vocês uma cena que foi das que mais me emocionou. Nós descemos numa cidade que eles combateram, Vignola, ali no roteiro da FEB, e era o dia da libertação da Itália, 25 de abril, a população estava na praça nos esperando os carros chegarem, os ônibus chegarem, e assim que eu desci do ônibus, fiquei um pouquinho ali na praça, eles estavam todos com bandeira do Brasil, segurando, jovens, crianças, velhos, idosos, a população toda. E uma senhora me pegou pelo braço e falou: o que você tem a ver com o Brasil na Segunda Guerra? Falei: eu não tenho nada, eu estou aqui porque meu pai, né, que por sinal está aqui, né, eu andei com ele aqui também lá na viagem e mostrei exatamente isso para ela. Falei: olha, eu estou aqui por esse homem que está aqui, que é o meu pai, que esteve aqui na guerra e lutou aqui, né? Não, ela me pegou pelo braço, me agarrou e falou: vem aqui, eu preciso mostrar você para minha mãe. Isso foi de tal significado, porque eu falei: eu não fui combater lá, meu pai que foi, o seu Silvio que foi combater.
Mas Mas ela eles queria reconhecem os mostrar filhos para a como- mãe dela que ali tinha uma filha de um ex-combatente, me levou lá, eu estava com a minha filha, me levou com a minha filha lá para a mãe dela numa cadeira de rodas. Mãe, olha, essa aqui é filha de brasileiro, ex-combatente, a neta dele. E a mãe dela olhou para mim e falou assim, eu preciso agradecer vocês pelo que o seu pai fez aqui. E eu acho que o seu pai lutou com o meu marido na guerra. O marido dela era italiano, da Força de Resistência Italiana, que são os partigiani, né? E ela queria encontrar algum brasileiro, né? Que para poder agradecer, fazer um agradecimento, porque o marido dela lutou possivelmente com eles ali, né? E ela precisava fazer esse agradecimento. Então, é um gesto desse, né? E assim outros tantos que a gente viveu ali, que mostraram para a gente, nos sensibilizaram, puxa vida, se lá na Itália, né, existe esse reconhecimento da população, do governo, né, por que a gente não trazer para cá essa mesma ideia, essa mesma filosofia, né, para que não só eles possam ser reconhecidos, porque merecem muito ser reconhecidos, né, mas que também a gente consiga olhar para esse mundo aí com essa coisa de que a gente precisa lutar para conseguir as coisas que quer. E hoje, se nós vivemos, né, teoricamente numa liberdade, numa democracia, é porque alguém foi lá, ficou 90 dias dentro de um buraco, alguém como o seu Silvio se feriu e assim por diante, né? Então nós participamos lá de cerca de 25 comemorações, cada uma delas praticamente num monumento, né? Então, a Itália tem praticamente 25 a 30 monumentos só nessa região que nós visitamos. Relembrando a participação brasileira. São monumentos para a FEB. Não são monumentos da Segunda Guerra Mundial, são monumentos dos italianos para a FEB. Por isso a importância da associação e do museu aqui em Campinas. Isso. Eu queria agradecer a presença dos três por ter vindo aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Esse foi o Ponto de Vista, que falou um pouco da história da participação dos campineiros na Segunda Guerra Mundial. A gente volta num próximo programa.